Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 6 ao verso 15. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler o que diz o texto. Êxodo capítulo 3, versículo 6, nós iremos ler até o 15. E diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para o livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Agora, Mateus, coloca o capítulo 5 para mim, por favor, de Êxodo, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz de deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Versículo 3. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência e com espada. Só até aí. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Bendito, eu te louvo por essa noite, te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deste para poder estar aqui como um instrumento a ser usado por ti nessa noite. Nada sou, nada tenho, nada posso, nada faço. Se a tua presença não estiver aqui conosco, Senhor, de nada adianta o nosso conhecimento se não tiver presença. Por isso, Senhor, para mim não importa a quantidade, o que importa é que o Senhor esteja presente entre nós. Diz a tua palavra que se 2 ou 3 estiverem reunidos em nosso meio, assim o Senhor se fará presente. Usa a minha vida para a honra e para a glória do teu nome. Assim eu te louvo e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. E você pode aplaudir o Senhor.
Mateus, pode deixar no capítulo 5, no versículo 2 estampado ali, por favor. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido por todos nós. Um texto que fala da opressão que o povo de Israel viveu durante o tempo que esteve no Egito. Quando a gente chega no capítulo 5, no versículo 2, eu vejo uma resposta bem ousada da parte de Faraó, dizendo: quem é o Senhor para que lhe ouça eu, a voz, e deixa a Israel? Não conheço, nem tampouco deixarei ir. Para que nós possamos pregar esse texto, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás para contextualizar a palavra. Em Gênesis capítulo 12, não precisa colocar, a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece a Abraão em determinado momento e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei o que te abençoar, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebe uma promessa. Abraão sai da terra a qual se encontrava, levando a sua mulher chamada Sarai e o seu primo Ló. Ao decorrer do tempo, a sua jornada, aparece Deus novamente no capítulo 15, mandando Abraão sair de dentro da tenda e olhar para as estrelas do céu, perguntando para Abraão se ele poderia contar tanto as estrelas do céu como as areias do mar. A palavra vai dizer que Deus vira para Abraão e fala assim: assim vai ser a tua descendência. No capítulo 18 de Gênesis, Deus promete um filho a Abraão. Abraão era avançado em idade, Sarai também. Quando Deus apresenta a Abraão 3 anjos enviados da parte do Senhor para trazer essas boas novas, Sara ri, porque era avançada em idade, e Abraão também. Mas isso não era um impedimento para aquilo que o Senhor havia prometido para Abraão. A história vai decorrendo e ao longo do tempo, Abraão gera Isaac, o filho da promessa. Isaac gera Jacó e Esaú. Jacó, a Bíblia vai dizer que vai gerar 12 filhos, dentre eles José, um jovem querido, um jovem que seu pai tinha um carinho imenso por ele, diferente dos outros. Um jovem que era filho de uma das suas mulheres por nome Raquel. Um jovem que houve muita insistência até que Raquel pudesse ter um filho. E aquele José era quem Jacó amava. Um belo dia a palavra vai dizer que Jacó envia José para ver onde se encontravam os seus irmãos. Havia já uma sentença no coração dos seus irmãos, sentença essa, a qual tentava parar os sonhos que José tinha. Um belo dia José sonhou que via a lua, as estrelas, o sol se prostrarem diante dele. A Bíblia vai dizer que a sua mãe guardava aquilo no seu coração. Porém os seus irmãos questionavam: você está dizendo que nós, o nosso pai e a nossa mãe vão se dobrar diante de ti? Até que um belo dia, José chegando para ver como se encontravam seus irmãos já tinham declarado no seu coração em tentar o mal contra ele. A história você conhece. José é jogado no poço. No poço José foi jogado. Durante um tempo José ficou, até passar a caravana dos midianitas, e os seus irmãos intentaram no seu coração matarem José. Porém um deles disse: melhor do que matar é vender. Vamos vender José para essa caravana que vem vindo aí. José é vendido por 30 moedas de prata. A caravana dos midianitas, elas começam a se direcionar até o Egito. Chegando no Egito, tendo a posse de José, a Bíblia vai dizer que os midianitas negociam José com Potifar, o eunuco de Faraó, um chefe da guarda. Quando a Bíblia diz que José é passado para a posse de Potifar, a Bíblia diz que Deus dá graça diante de José, diante dos olhos de Potifar, de maneira que o Senhor era com ele, e tudo que José fazia, a Bíblia diz que o Senhor o abençoava. A Bíblia diz que Potifar coloca na mão de José todos os seus bens, suas riquezas, coloca tudo aquilo que José podia ter, porque José era um homem de confiança, menos a mulher de Potifar. Um belo dia a mulher de Potifar cria um interesse por José, e um belo dia José está chegando em casa para fazer o seu serviço como de costume. Aquela mulher tenta agarrar José. A Bíblia vai dizer que José sai correndo,
deixando a capa. Aquela mulher começa a gritar, acusando José de uma tentativa de estupro. José é preso, José vai parar na mão do carcereiro. Só que até nesse momento de prisão, Deus continuava sendo com José. Além de dar graça diante dos olhos de José a Potifar, ele também dá graça diante dos olhos do carcereiro. E o carcereiro entrega todos os outros prisioneiros na mão de José, de maneira que José tinha ali o controle dos prisioneiros. Um belo dia cai na cadeia um padeiro e um copeiro. Esses dois homens tinham errado perante o seu rei. Os dois tiveram um sonho. José é encarregado de revelar o sonho para aqueles homens, de maneira que José revelou, aconteceu. O copeiro voltou para o ofício a servir o rei, e o padeiro teve a sua cabeça cortada, até que um dia Faraó também tem um sonho este que ninguém conseguia interpretar, nenhum dos magos, nenhum dos poderosos, até que o copeiro lembrou que quando esteve preso tinha um homem lá por nome chamado José, que tudo aquilo que revelou aconteceu. O sonho de Faraó você conhece, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, um tempo de fome que haveria de vir. José pega, interpreta o sonho de Faraó. Nada melhor do que José para ocupar um cargo de governador diante do Egito. José ocupa aquele cargo. Quando a Bíblia vai dizer que chega um período de fome, os seus irmãos têm que sair da onde está para comprar comida com José. Todas as nações têm que fazer o mesmo, e eu encurto para poder ganhar tempo. Chegando nesse período de fome, todos os povos se rendiam ao povo do Egito, porque é lá que havia comida. A Bíblia vai dizer que há uma reconciliação entre José e seus irmãos, de maneira que os irmãos de José, a família de José, eles vão morar no Egito, na cidade de Gosém. Eles vão morar lá eles constroem casa, lá eles constroem famílias, lá eles constroem seus gados, lá eles começam a crescer, de maneira que o povo de Israel vivia em paz com os egípcios. Mas até que um belo dia José morre, e quando José morre, a história muda, porque morre José, morrem seus irmãos, morre o seu pai, morre o Faraó daquele tempo, e o próximo rei que se levanta não conhece José, não conhece a história de José, não conhece o que José tinha feito pelo Egito, e a Bíblia vai dizer, por não conhecer e ver o povo de Israel crescendo e se multiplicando, o rei tem um plano no seu coração. Nós precisamos parar os israelitas, porque eles estão crescendo, estão se multiplicando, estão frutificando sobre a terra, e eles já são mais poderosos do que nós. Nós temos algo a fazer aqui. Nós iremos diminuir o alimento e aumentar o trabalho. Vamos tratar eles com dura servidão, de maneira que eles estejam submissos ao nosso senhorio e não tenha força para nos combater. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais batia, mais afligia, mais escravizavam, mais o povo de Israel crescia, mais o povo de Israel se fortificava e mais o povo de Israel frutificava. Como não bastasse para o rei ver o crescimento do povo, o rei intenta um plano diabólico. Se não dá para matar os adultos, vamos começar a matar as crianças. Todo menino que nascer deve morrer e toda menina deve se deixar viva. A ordem foi dada às parteiras, só que as parteiras eram tementes a Deus, de maneira que elas não fizeram nada daquilo que lhe foi mandado. Quando o rei chega diante das parteiras e vai perguntar: por que você não está fazendo aquilo que nós te ordenamos? Ela vai dizer: é porque as hebreias são diferentes de nós. Quando a gente chega para fazer o parto, elas já tiveram a criança. Então o rei tem outro plano. Beleza, vai nascer, mas quando nascer agora vai ser jogado no rio, e daí nasce Moisés. Moisés, que você conhece, é colocado dentro de um junco de madeira, colocado à beira do rio. A Bíblia vai dizer que um belo dia, depois de tanto tempo escondido, 3 meses, Moisés é tido colocar à beira do rio. A filha de Faraó, ela vai descer para se lavar com as suas servas, e ela observa aquilo que a irmã de Moisés já havia observado, que havia uma criança. Ela pega aquela criança, cuida daquela criança, até que um belo dia Moisés cresce. Moisés, já cansado do convívio do palácio, Moisés decide sair para um dia dar uma volta pela região, e Moisés vê os seus compatriarcas sendo maltratados, escravizados, de maneira que aquilo traz um furor sobre a vida de Moisés. Moisés, quando vê um
maltratando um israelita, Moisés pega uma pedra, mata o egípcio, oculta o corpo. Um belo dia, 2 israelitas discutindo, a Bíblia vai dizer que Moisés chega para apartar a briga, e os israelitas vai dizer: você vai fazer igual fez com o egípcio, vai nos matar também. A história repercutiu, Faraó descobriu o que Moisés fez. A palavra vai dizer que Faraó procurou matar Moisés. Moisés foge do Egito. Quando Moisés foge do Egito, passado um tempo, a Bíblia vai dizer que o rei daquele tempo morreu. Quando o rei morre, a Bíblia vai dizer que um belo dia Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Quando ele chega ao pé do Monte Horebe, um lugar que ele vai pisar, Deus se manifesta a Moisés para dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Moisés, com medo de olhar para a face de Deus e morrer, abaixa a cabeça, e a Bíblia vai dizer que a partir dali uma ordem é dada. Que ordem é essa? Uma ordem que Deus vai dizer no capítulo 2, versículo 24: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e o conheceu. E quando Deus ouve que o povo está sofrendo lá do Egito, Deus lembra da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó: eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Então Deus levanta um líder, esse líder é Moisés. E quando Moisés tem a incumbência de chegar e perguntar para Deus: mas o que eu vou dizer para o povo? Deus vai dizer para Moisés: você vai dizer o seguinte, você vai dizer que o eu sou é que te enviou. Quando o povo te perguntar quem te enviou, você vai dizer: o eu sou te enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nada mais do que isso você vai falar. Quando Moisés está com os lábios carregados para dizer para o povo a notícia, Moisés traz para o povo a notícia, só que Moisés tinha a responsabilidade de ir para Faraó. E quando a gente chega no capítulo 5 do versículo 2, e aqui eu começo a pregar, vou aplicar a mensagem e já eu termino. A Bíblia vai dizer que Faraó vai dizer: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a sua voz e deixe aí Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei eu ir ao povo. Por quê? Porque Faraó se sentia o supremo, Faraó se sentia o poderoso, Faraó se sentia uma pessoa como se não houvesse adversário para Faraó. Todos estavam escravizados, todos estavam aprisionados. Então Faraó estava com um orgulho e a soberba lá em cima. Faraó se via como alguém intocável até aparecer o eu sou o que sou. Faraó traz todo um contexto de quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e libere o povo. Não conheço, mas não tem problema não. Não conhece, mas Moisés vai deixar bem claro: eu vou te apresentar. É o Deus dos hebreus. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E qual é o nome dele, Murilo? Eu sou o que sou. Quando a Bíblia vai dizer que ele diz eu sou, ele não está usando os atributos do que ele é capaz de fazer, ele está usando o seu próprio nome, Yahweh ou Yahvé. Ele está usando o nome de quem ele é, porque Deus está dizendo aqui para Moisés: eu sou o que sou. Moisés está entendendo uma coisa: o que eu sou basta. Eu não preciso começar a fazer algo para que você entenda quem eu sou na tua vida. Se eu estou dizendo que eu sou, e se eu estou dizendo que basta, basta. Então quando eu sou se levantar, descanse, porque ele vai trabalhar ao teu favor. Quando Deus se apresenta como eu sou, ele está dizendo para Faraó: aprisionou o meu povo, escravizou o meu povo, maltratou o meu povo, mas vocês mexeram com a pessoa errada, mexeu com o povo errado, mexeu com a geração errada. A Bíblia vai dizer que quando Deus se manifesta como eu sou, primeiro, ele se manifesta como
único. Eu sou único. Eu sou incomparável. Eu sou e não há outro além de mim. Além de ele se apresentar como quem Ele é, Ele também se apresenta como um Deus onisciente. Um Deus onisciente é aquele que conhece todos os pensamentos. Ele conhece tudo que está se passando na tua vida. Ele conhece tudo que está se passando na tua história. Ele conhece tudo que está se passando na tua família. E Deus está dizendo: eu sou onisciente, filho. Eu sei o que está acontecendo. Por eu ser onisciente, eu também sou onipresente. Fica tranquilo que nesse momento de dor, eu na minha onipresença, eu posso estar em todos os lugares. E eu estou no meio desse sofrimento. Eu estou no meio desse caos. Eu estou vendo a afronta que está se levantando na tua casa, eu estou vendo a afronta que está levantando no meu trabalho, eu estou vendo a afronta que está levantando a sua vizinhança. Sou onisciente, conheço todas as coisas, sou onipresente, estou contigo, mas isso ainda não basta, porque eu também sou onipotente. O que é onipotente? Eu sou todo-poderoso, e quando eu decido me levantar, não tem faraó, não tem Egito, não tem escravidão. Se eu sou o que eu sou, se eu faço o que faço, eu posso todas as coisas, porque perante quem eu sou, não há principado, não há potestade, não há demônio, não há divórcio. Eu profetizo em nome de Jesus que o eu sou hoje está dizendo: eu vi, não vai ficar desse jeito. Eu estou me levantando ao teu favor. O Egito mexeu com a pessoa errada. Isaías capítulo 43, versículo 13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus acompanha todo esse sofrimento. Deus vê um povo de promessa sofrendo. Deus vê um povo de promessa padecendo. Mas quando o povo de promessa, pastor Cristo, abre a boca para clamar, o Senhor se levanta do trono e diz assim: está tocando no que é meu, vou levantar com justiça. Ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Não se preocupe com calúnia que se levanta contra você. Com a mesma balança que vos medires, vos serão medidos. Prepararam as crianças para morrer no rio, mas eu preparei o mar vermelho para cobrir todos aqueles que vos perseguem. Deus está dizendo: vou tirar você do Egito, vou tirar a tua casa da escravidão. Não haverá vício, não haverá contenda, não haverá problema. Vou eu tirar e não vai ficar desamparado. Porque quando eu tirar, eu me encarrego de cuidar de todos os seus inimigos que tentarem se levantar contra você. Nesse texto, a Bíblia é clara. Deus se levanta, irmão. O que eu vim trazer para você nessa noite é que Deus tem visto o seu lamento, a segunda de oração, o preço que você tem pago. Deus está lá do trono dizendo assim: eu tenho ouvido tudo, eu tenho visto tudo, e eu vim hoje para dizer: vou colocar um basta em todo ataque sincronizado do inferno. Talvez você está dizendo: quanto mais eu estou servindo, mais problema está acontecendo. É Faraó, Murilo, é o adversário dizendo assim: ele continua servindo, a gente precisa parar. Aumenta o trabalho, fecha a porta, diminui o alimento. Mas quem tem promessa, irmão, não precisa de alimento para sobreviver. Deus vai mandar o povo sair do Egito para dizer: vou te sustentar no meio desse deserto, vou te sustentar no meio do teu deserto, vou te sustentar no desemprego, vou te sustentar nesse cenário de caos. Deus está dizendo: e quando eu decidir se levantar para fazer, quem é que vai impedir o meu agir? E eu concluo: Deus vai te tirar desse momento de escravidão e vai colocar uma nuvem para te guiar.
Essa nuvem de dia era uma coluna de nuvem que protegia o povo de calor. E a Bíblia vai dizer que a nuvem ela ia diante do povo, e em um determinado momento a nuvem parava. A nuvem ela podia ficar entre 3 dias, em 3 meses, não importava. Quando a nuvem se levantava, o povo tinha que caminhar junto com a nuvem. Deus está dizendo: vou te tirar desse momento e você não vai ficar perdido. Vou te dar uma direção. Se eu mandar você ir, você vai. Se eu mandar você parar, você fica. E os meus adversários, Murilo, que estão diante de mim, tem problema não. A nuvem está te guiando, mas tem uma coluna de fogo te guardando. Antes de chegar até você, tem que passar pelo Todo-Poderoso. E quem é o principado que se levantou para tentar afrontar a tua casa, para tentar afrontar os teus filhos? Deus está dizendo: não se preocupe, tenho coluna de nuvem para te guiar, mas tenho coluna de fogo para te proteger. Ai daquele que tentar se levantar contra a tua vida, envergonhado e confundido serão todos os seus aborrecedores. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você, a tua casa, os teus filhos não será atingido. O eu sou está dizendo hoje para você: eu ouvi o teu lamento e resolvi descer para pelejar o teu favor. Essa guerra não é tua. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas essa guerra que está além da conta, Deus hoje está tomando a tua frente, está dizendo: é minha. Vou eu entrar na tua causa, vou eu fazer um mover no Egito. Faraó vai ter que conhecer o poder do grande eu sou. Quando ele vira para Moisés, ele vai dizer: diga que o eu sou te enviou. Não diga o que eu vou fazer, tu só diz quem te enviou, que aquilo que eu vou fazer é por minha conta. Deus está preparando um tempo profético para a tua casa. E o que Deus está preparando como um tempo profético na tua casa, o Egito não vai poder conter. O que Deus está preparando para que você viva, o Egito não vai poder segurar. Ele pode ter um plano, 2 planos, 3 planos, mas Deus está dizendo: cairão todos por terra. Nenhum plano do inferno prevalecerá contra a tua casa. Assim te diz o Senhor: eis que eu tenho planos de bênção para você, planos de bênção e não de maldição. As bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus está dizendo: o tempo de sofrimento acaba hoje, o tempo de opressão acaba hoje, o tempo de desânimo acaba hoje, porque o grande eu sou está se levantando dizendo: vou mudar a tua sentença. E eu concluo: Deus só muda a sentença quem tem aliança. A Bíblia vai dizer: e lembrou Deus da aliança que tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele faz questão de lembrar dos servos que têm aliança. Homens que não quebram princípios para agradar Egito. Deus está dizendo: você não vai precisar de esturpiar o teu caráter para Faraó parar de te afligir. Deus está dizendo: se tu é crente, tu é crente. Não mude a postura que Deus colocou em você. Se você é, você é. O Egito não faz parte da tua natureza cristã. Deus está dizendo: você não precisa se misturar para acabar o sofrimento. Deus está dizendo: seja fiel, seja leal, seja obediente, porque eu vou lhe honrar. E a conclusão do texto:
Deus quebrou o jugo. Faraó por muito tempo segurou o povo e falou assim: é meu. Mas um dia Deus falou assim: teu não é não, porque ainda quando estava no ventre eu conheci, as nações te dei por profeta, desde a madre eu te santifiquei. Deus está dizendo, ainda quando você estava no ventre você já era dele. É por isso que é tanta luta, irmão, para você chegar aqui. É por isso que é tanta luta para você continuar buscando a Deus. É por isso que é tanto levante para tentar te desestruturar, porque o diabo sabe a quem você pertence. E por ele saber a quem você pertence, ele vai tentar de todas as formas, tentar abalar o teu psicológico, dizendo, não é crente? Por que está vivendo essa opressão? Não é crente? Por que está passando por esse desemprego? Não é crente? Por que as portas se fecharam? Não é crente? Por que está trabalhando tanto e nada está dando certo? Não é crente? Por que Deus não se levantou ainda para julgar a tua causa? É porque Deus, ele tem um tempo certo para se levantar. Ele deixa o inimigo achar que venceu a batalha. Quando o inimigo fala assim, venci, acabou, está aprisionado, não tem libertador, aí Deus olha e fala assim, colocou a enfermidade, até aí eu permiti, agora eu vou tirar, para mostrar que meu é o poder de mudar cenário e decreto. Deus está mudando sentença de enfermidades aqui nessa noite. Está dizendo, Satanás colocou, mas a minha mão poderosa vai arrancar pela raiz e não vai sobrar vestígio nenhum. O que vai sobrar nos teus lábios é testemunho daquilo que Deus vai fazer ao teu favor. Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Eu queria dar um tema a essa mensagem. O tema dessa mensagem é o basta de Deus. Deus hoje está entrando na tua causa para dizer, basta. Não vai morrer. Deus está dizendo, aqueles que estão lá no Egito, não se preocupe não, vou lembrar da tua fidelidade e vou entrar lá para resgatar. Não importa se está na droga, não importa se está na boca de fumo, não importa se está no alcoolismo, Deus está dizendo, basta, eu vou entrar e vou mudar o cenário. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Curve sua cabeça e feche os seus olhos e ore comigo. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, a tua palavra, Senhor, foi semeada aqui nessa noite, e nós acreditamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor hoje se levantou do trono para julgar a nossa causa, e nós queremos declarar ao mundo espiritual, todo o levante do inferno, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra o nosso trabalho, nós vimos aqui na autoridade do nome de Jesus para dizer, chega, Satanás, retira tudo que é teu, todo o plano diabólico que você preparou, para tentar desestruturar a tua igreja, nós damos uma ordem, na autoridade do grande eu sou, do Todo-Poderoso, bata em retirada, leve embora a doença, leve embora o divórcio, leve embora a depressão, leve embora a ansiedade, leve embora a tristeza, a nossa casa livre, a nossa casa liberta, a nossa casa não vai viver debaixo de opressão, porque hoje o grande eu sou se levanta para dizer, o basta de Deus acaba de chegar na tua história, na tua família. Deus está dizendo hoje aqui, eu me encarrego de cuidar de você. Enquanto você cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Enquanto você trabalha para mim, eu trabalho ao teu favor. Não se preocupe, não se desespere. Deus está dizendo, se prepare para viver um tempo de refrigério, se prepare para viver um tempo de alegria, se prepare para viver um tempo de paz. Tem uma terra prometida te esperando, terra que mana leite e mel, terra que vai plantar e vai frutificar,
terra onde você colocar os pés, Deus vai te dar como herança. Deus está dizendo: o Egito acabou, tem uma terra prometida te esperando. Alabandaraia, surebandaraia, sé. Deus está aqui. Deus está aqui. O basta de Deus chegou para a sua vida.